Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Snowflakes e eu vou falar aqui hoje para vocês a respeito de banco de couro. Tá? A gente normalmente fala de banco de couro, mas na grande maioria hoje dos carros, eles já vêm para a loja, ou às vezes até a mesma concessionária, ela já manda revestir o banco com um couro sintético ou couro ecológico, como a gente conhece também. Tá? Por que isso? Porque se tornou muito caro hoje fazer um banco, um revestimento de banco com couro natural. Tá? Existem N fatores. Um é a empresa tem que ter um lugar para gado, tem que ter um espaço, vacina, às vezes esse animal está no campo e sofre algum ferimento, então já o aproveitamento daquele couro vai ser menor, então tudo isso acaba tornando o processo muito caro. E o banco sintético, acabou ficando muito semelhante ao banco de couro. Então a indústria acaba investindo mais nessa questão do banco sintético pelo aproveitamento ser melhor, o espaço que eles precisam ter para a fabricação é menor e a qualidade hoje é muito boa. Então existem casos que se você colocar dois materiais um do lado do outro, você não sabe quem é quem. Tá? Você só vai conseguir distinguir um ou outro, na maioria dos casos, né, claro, se você virar o tecido ao contrário e olhar na parte traseira do tecido, aquele que tiver uma trama bem semelhante a um pano, um tecido, aquilo lá é um couro sintético. Tá? Se ele for igual a um veludo, bem semelhante ao veludo, aquilo lá é um couro natural. Tá? Bom, hoje banco natural de couro, 100% couro, somente os carros de super luxo, tá? Rolls Royce, Bugatti, enfim, são os carros que vêm com banco 100% natural de couro. Tá? Daí para baixo a maioria é sintético, tá? Ou o que eu gosto de chamar de semi-sintético, ou seja, a parte do meio do banco é couro natural e as bordas são sintético. Tá? Mas aí Jetta, Passat, Bora, enfim, esse nível de carro é tudo sintético. Tá? Claro que dentro dessa linha sintética a gente tem um alto nível e um nível mais baixo. Tá? Tem alguns que chegam a se assemelhar bastante ao plástico até. Tá? Por ser a base de petróleo e derivar aí do PVC, eles acabam se assemelhando bastante ao plástico. Tá? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês é com relação à hidratação desses bancos, que se assemelham muito ao plástico, até o toque, você vai perceber que parece um plástico. Eu aconselho vocês a fazerem uma hidratação depois da limpeza com produtos para hidratar plástico. Tá? Porque muitas vezes eu já fiz hidratação desse tipo de material com hidratante para couro e acabou surgindo manchas. Tá? Não foram manchas irreversíveis. Tá? Eu passei uma microfibra seca e ele acabou saindo. Mas você nota no tecido que algumas partes ficam com mais brilho do que outras. Tá? E passando esse hidratante para plástico, ficou homogêneo o brilho. Tá? Esse é um toque que eu dou para vocês. Uma das vantagens do banco sintético, tá? da forração sintética, que eu já falei que é o melhor aproveitamento. Né? Hoje eles fazem uma bobina aí com, sei lá, 100 metros, eles aproveitam basicamente quase que 100%, tá? O que já não aconteceria com o couro natural que eu expliquei para vocês. É mais fácil para fazer a limpeza, né? A manutenção dele é mais fácil, tá? O conserto é mais fácil, tá? Mais barato, né? Do que o couro natural, e ele chega a custar até 60% mais barato do que o couro natural, para vocês terem uma ideia. Então por isso que a indústria investe mais no couro sintético do que em couro natural. Tá? A desvantagem é que ele é menos resistente à abrasão, né? Ao entra e sai e tal. Você percebe muito na entrada do banco, na entrada da porta do motorista, né? Onde fica o banco ali, aquela almofada lateral, geralmente é a primeira que desgasta mais, então ele é menos resistente. Né? Outra desvantagem é que ele não deixa a transpiração, né? O suor no nosso corpo, ele evaporar, ele retém mais, né? Ele esquenta mais. Então essa é uma das desvantagens do couro sintético. Né? Como eu falei, o couro natural, por muitas vezes ele é usado ainda
nas partes de maior abrasão, né? Na parte do meio ali, e até às vezes até você encontra alguns carros, né? As bordas ainda com couro natural, né? Mas só para falar com relação a algumas curiosidades, tá? Segundo a legislação brasileira, não existe couro sintético, tá? Ou artificial, como alguns chamam artificial, ou couro ecológico, né? Ou é couro ou não deve ser chamado, né, de couro sintético ou ecológico. Existe uma lei, né, federal, essa lei, de número, se não me engano, é 11.211, tá? Depois se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, 19/12/2005, tá? É proibido usar a palavra se o produto não tiver origem animal. Então não pode se chamar couro sintético ou couro ecológico, tá? Isso aí fizeram uma lei proibindo isso aí. É proibido chamar ou fazer publicidade, seja o que for, se o produto não for de origem natural, né? Origem animal. Se não for couro, não pode chamar de couro, tá? Então essa é uma curiosidade que eu pesquisei para trazer para vocês também, tá? Uma outra curiosidade também que eu ia falar para vocês hoje a Mercedes usa um produto, tá, chamado MB-Tex, tá? Que eu chamo eles chamam de Ártico também, ou Sensatec, no caso da BMW, tá? Eles utilizam os seus modelos mais baratos, aqueles modelos de entrada, são esses produtos que eles utilizam, né, nesses carros, tá? No caso da Mercedes eles usam esse produto, esse tal de MB-Tex, tá? Eles usam isso aí antes da década de 80, se não me engano, tá? Já vem sendo usado já pela indústria há bastante tempo e com bastante eficiência, tá? Porque a gente encontra ainda muitos carros da Mercedes usando esse tipo de material e o material está lá praticamente intacto, tá? Como saiu da loja. Então é um produto bastante resistente. Galera, eu vou mostrar agora para vocês como é que é feito a limpeza e hidratação do banco, tá? De couro. Nesse caso é uma BMW, eu acredito, pelo que eu vi ali, a parte do meio deve ser couro natural e as bordas devem ser couro sintético. Então eu vou mostrar todo o procedimento, os produtos que eu utilizo, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês, eu estou fazendo vídeo sobre as camisetas, explicando certinho quantas são, quantas serão sorteadas e como é que vocês podem fazer para participar desse sorteio, tá? Espero que vocês curtam aí esse vídeo, compartilhem e obrigado. Então pessoal, eu estava falando para vocês a respeito do couro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Com relação a analisar o tecido, né, o couro, antes de fazer a limpeza, tá? Seja aí o teu carro particular ou seja o carro de um cliente, tá? Nesse caso aqui, depois eu vou mostrar para vocês as imagens. Observa que já está bem desgastado, tá? Esse couro é um couro tingido, cinza, caramelo, branco, bege, marrom, enfim, são couros que normalmente apresentam com mais facilidade sinais de desgaste, tá? Normalmente são gerados pelo atrito da própria roupa dos passageiros do carro no couro do veículo, tá? Então um alerta que eu dou para vocês é que tomem muito cuidado na hora de esfregar, porque se você esfregar com muita força, ele acaba removendo a tinta. Às vezes não precisa nem de força para remover a tinta, tá? Esse carro aqui, já fiz os outros bancos, já deu para notar que qualquer pano úmido que você esfregue com mais força, ele acaba removendo a tinta. Então muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque ao invés de estar solucionando um problema, a gente vai estar gerando um problema muito maior. Então assim, o que normalmente eu faço para a limpeza dos bancos, eu utilizo primeiramente um pincel em todas as costuras do banco, tá? Para tirar aquela poeira, aquela sujeira que normalmente fica impregnada, tá? O melhor ainda, se você tiver um bico de ar, tá? Aqueles bicos de ar no compressor ligado, você passa o pincel e passa ele, tá? Ele consegue tirar bem mais eficiente. Tá? Não que com o pincel você não consiga, você vai conseguir, mas você vai demorar mais tempo, tá?
Bom, ferramentas que você vai precisar para fazer a limpeza. Com relação ao produto de limpeza, eu normalmente utilizo dois produtos, tá? Um é o Leather, tá? Esse produto aqui, ele é muito eficiente para tirar encardido, sujeira, enfim. Só que é uma coisa muito importante, tá? Ele é extremamente forte. Então, muito cuidado. Antes de você aplicar no banco, faça um teste num pedacinho do banco, embaixo e tal, para ver se ele não vai, de repente, tirar a tinta do banco. Tá? Eu recomendo você fazer sempre assim, uma diluição de 1 para 1 e fazer um teste. Tá? É um produto excelente, ele tira muitas vezes, já tirou manchas que outros produtos não conseguiram tirar, ele acabou conseguindo remover. Esse produto aqui é da Malco, tá? E o outro, o pessoal conhece bastante aí já, é o Ziva. Tá? O Ziva eu tenho usado ele 1 para 20, às vezes até 1 para 10, dependendo da sujeira que eu encontro. Tem me ajudado bastante também. Tá? Normalmente, o que eu faço? Eu utilizo o produto, pulverizando o produto no pincel, aplico na superfície, eu passo uma microfibra úmida, tá, para remover aquele sabão, e depois eu uso uma microfibra seca. Tá? Feito isso, eu uso ou uma esponja. Essa aqui é uma esponja da Sonax, que ela é feita para remover inseto, mas ela é uma esponja de tecido. Tá? Então a agressão dela com relação ao banco vai ser bem menor. Ou eu utilizo, o que normalmente eu tenho feito ultimamente, é utilizar a espuma de melanina. Tá? Então ela consegue penetrar mais nessas ranhuras do couro, então ela acaba fazendo você acaba fazendo um trabalho mais perfeito possível. Tá? Ela consegue remover sujeiras onde às vezes o pincel não consegue entrar, ela consegue fazer essa finalização aí e ter um bom resultado. Eu vou fazer esse pedaço aqui só para vocês terem uma ideia. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Apesar de ser uma escova de dente usado, ela serve para você passar aqui onde tem as costuras, tá? Você força com a mão aqui, ó, e passa nas costuras para fazer a limpeza, uma limpeza mais profunda, tá? Ajuda bastante, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês verem. Esse lado aqui eu vou fazer um pedacinho, então eu vou borrifar o produto no pincel. Tá? O ideal é você começar de baixo para cima sempre. Faça sempre movimentos vertical, horizontal. Vou passar a escovinha de dente nas costuras. Vou passar o pano úmido. E vou passar a espuma de melanina, tá? É só passar, não precisa esfregar ela, tá? Não precisa botar força nem nada. Essa sujeira que ela removeu depois que eu fiz a limpeza, tá? Então essa sujeira que está impregnada e que o pincel não consegue tirar, ela acaba ajudando a remover também. Tá? Fica um trabalho bem mais perfeito do que você passar só o pincel com o produto. Outra coisa, um balde com água limpa, mergulha ela, bate, faz esse movimento aqui para sair a água dela, não torce ela, não aperta ela, senão ela deforma. Tá? E daí você faz a aplicação. Essa espuma, ela é o dobro do tamanho quando eu comprei. Eu cortei ela no meio e eu uso, já estou usando já o quarto ou quinto carro que eu estou usando. Tá? Então ela rende bastante e acho que é aproximadamente 15 ou 20 reais uma espuma dessa. Vale bastante a pena, tá? Principalmente porque você acaba não utilizando o produto químico para limpar o banco. Só ela e água já funciona, tá? Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Normalmente eu espero secar e daí faço a aplicação do hidratante, tá? Aquilo que eu já falei, o hidratante de couro
a hidratação do couro com produto para hidratação de couro, tá? Esse aqui é o Leather da Malco. Para mim, na minha opinião pessoal, é hoje o melhor hidratante que nós temos aqui. Tá? Ele dá, além de hidratar, deixar um aspecto saudável no couro, ele tem um cheiro de couro. Tá? Uma dica que eu dou para vocês: isso aqui você faz praticamente o encosto inteiro com o produto. Vai aplicar nele. Pode aplicar até em excesso se você quiser. Tá? Eu até aconselho que aplique um pouco em excesso. Você vai guardar aí uns 10 minutos mais ou menos. Acho que dependendo do clima também, se estiver muito quente pode esperar um pouco menos, para que o couro possa absorver o que você aplicou. Tá? Não adianta nada você aplicar e já remover. E você vai pegar uma microfibra seca, vai passar e remover o excesso. Tá? Aqui. Ver bem a diferença de um e outro. Depois eu vou bater uma foto, vou mostrar ali para vocês como ficou. Tá? Basicamente é isso. Acredito que eu tenha, espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês, que possam ajudar vocês aí a fazer um trabalho bacana para os seus clientes ou até mesmo no carro de vocês. Tá? Queria agradecer a vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão acompanhando. Estou preparando aí um vídeo falando sobre as camisetas, tá? Já chegaram, já postei foto no Facebook e no Instagram lá, pessoal que está me seguindo no Instagram, muito obrigado. E vai rolar o sorteio das camisetas, tá? A princípio serão apenas 3 camisetas no sorteio, tá? Eu mandei fazer 10 camisetas, mas teve uma procura muito grande de pessoas querendo comprar a camiseta, gostaram da ideia e me procuraram para comprar. Então assim, eu não sei ainda quantas eu vou sortear, mas a princípio serão só 3, tá? Porque eu fiz apenas 10 e não farei mais camisetas dessa com aquela estampa, tá? A ideia é ser uma camiseta exclusiva, tá? Então dá um like aí se você curtiu o vídeo, compartilha na tua linha do tempo aí no Facebook, para que essas dicas que eu dei aí possam ajudar mais pessoas, tá? E valeu! Embaixo aí eu vou botar os produtos que eu utilizei e aonde vocês podem comprar. Valeu? Obrigado!